você entende um pouquinho dessa expressão do que é viver no limite, sabe a sua bateria, sabe quem aqui já teve experiência da bateria do celular ficar com 1%, e você precisa com aquele 1% resolver todos os problemas da humanidade, só que você não sabe se vai dar? Quem já teve essa experiência? Ou então você está perdido usando o GPS no celular, sem cabo para carregar, né, Andressa? Sem cabo para carregar, e você assim: Jesus, eu estou debaixo da tua guia, guia minha mão, guia-me nesse caminho, porque a gente está no limite de algo, limite, e isso traz sobre nós o quê? O que você sente num momento como esse? Desespero. Quem sente? Eu sinto desespero, e principalmente quando eu estou perdido, e eu preciso do bendito cujo do GPS. E aí você começa a procurar cabo, você vai procurar estabelecimento comercial que vende cabo, você começa a procurar cabo como quem procura água no meio do deserto. Por quê? Porque você está desesperado. Geralmente, nós ficamos desesperados. E principalmente quando estamos no limite das nossas vidas. Eu já tive muitos momentos em que eu fiquei no limite mesmo. Momentos recentes, momentos antigos, mas a nossa vida é feita de emoções, né, irmãos? Porque se não for assim, não tem graça. Não sei se quando você aceitou Jesus, falaram para você assim: a partir de hoje, seus problemas acabaram. Eu queria dizer uma coisa: se te falaram isso, te enganaram. Por que não acabou? Mas existe um diferencial. Existe um diferencial sobre nós. O nosso diferencial é que quando chegamos no nosso limite, quando estamos diante de dificuldades, quando a nossa bateria acaba, Deus se torna a nossa fonte inesgotável de energia. Esse é o nosso diferencial. E eu quero, junto com vocês aqui, entender isso, essa realidade sobre as nossas vidas, e gostaria de convidar você, que você abrisse comigo a sua... Você estava em 2 Coríntios, como o André falou, quero que você continue em 2 Coríntios, só que agora eu quero que você vá lá no comecinho dele, lá no capítulo 1. Vamos aprender com Paulo sobre este tema tão importante. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11, vai nos dizer o seguinte: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Verso 10, Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Amém. Para nós entendermos um pouquinho, o André começou a falar aqui, eu quero completar a fala dele sobre o contexto de Corinto. Corinto era uma cidade rica, cidade portuária, cidade estratégica, porém, era conhecida como uma cidade extremamente imoral.
uma cidade de muitas crenças. Tanto que na época existia uma expressão que eu não me recordo, corintosimói, um negócio assim, que significa o seguinte: viver como um Corinto. Se alguém chegasse em você é de Éfeso, fala assim, ó, você vive como um Corinto, estava falando o seguinte: você é um imoral. Isso era o peso e a fama da época da cidade de Corinto. Cidade que vivia em devassidão. Cidade que vivia diante de muitas crenças. Só que existia uma igreja ali. Uma igreja que dava muito trabalho, sim. Mas era uma igreja poderosa em dons, onde as pessoas manifestavam muito os seus dons. Porém, era uma igreja imatura, uma igreja cercada por influências culturais que eram contrárias ao Evangelho. E quando Paulo escreve o livro de 2 Corinto, muitos acreditam que o livro de 2 Corinto é parte de um compilado muito maior de livros, mas quando Paulo escreve o livro de 2 Corinto, isso foi em aproximadamente 55 a 57 depois de Cristo. Provavelmente Paulo estava em Éfeso, e isso foi durante a sua terceira viagem missionária. Entre as pessoas que estavam com Paulo, uma delas era Timóteo, porque quando você lê o comecinho, 2 Coríntios capítulo 1, verso 1, Paulo cita Timóteo na saudação dele à igreja. Então Paulo escreve durante a sua terceira viagem missionária. Só que Paulo escreve isso após ele enfrentar perigos. Após ele enfrentar extremo sofrimento, quando ele passava pela Ásia. E segundo o que nós lemos aqui, Paulo diz que esses sofrimentos foram tão acentuados, que ele esperava morrer. Eram sofrimentos que ele comparava, que achava que ia morrer naquele momento. Porém, Paulo nos dá um contraste, ele nos mostra o seguinte, que aquele sofrimento era um sofrimento que ele esperava morrer, porém, ele diz o seguinte, que a partir daquilo, ele começou e ele continuou a confiar somente em Deus. Curiosamente, tem nada a ver com a nossa mensagem, mas curiosamente, Corinto foi destruída e depois reconstruída por Júlio César, tornando-se símbolo de restauração. Olha só, Paulo escreve para aquela igreja, falando do seu extremo sofrimento, daquilo que ele esperava, e futuramente aquela cidade é destruída, e Júlio César restaura, mostrando para nós, simbolicamente, que mesmo diante da destruição, Deus tem poder para restaurar e reconstruir as nossas vidas. Nós vivemos em dias, irmãos, em que muitas pessoas, e principalmente nesse auditório, sentem-se esmagadas por problemas externos, por pressões emocionais, pela sua vida espiritual, por questões financeiras. E Paulo nos mostra, através do texto que nós lemos, que ele também passou por isso, esmagado, sem saída, e num momento esperando a morte. Mas Paulo descobriu e nos mostra que no momento em que, quando ele chega ao seu limite, o que acontece com ele? Deus revela o seu poder de sustentar e de restaurar, de libertar e de renovar a esperança. Charles Spurgeon, nesse livro dele, The Sweet Uses of Adversity, que significa o seguinte: o doce uso da adversidade, ele diz o seguinte: dou o meu testemunho de que os piores dias que já tive se tornaram meus melhores dias. E quando Deus me pareceu mais cruel, foi então que ele foi mais bondoso. Esse é um pedaço de uma pregação de Spurgeon.
onde a tradução é o doce uso da adversidade. Sabe, meus irmãos, pensando diante desse contexto, a verdadeira esperança que nós temos como discípulos de Jesus, como cristãos, é confiar somente em Deus, mesmo quando nós estamos no limite das nossas forças. Talvez você esteja aqui nessa manhã no seu limite, não sabendo para onde ir, não sabendo para onde correr, pensando em desistir. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Você pode experimentar a fidelidade de Deus, o amor dEle, o cuidado dEle, diante das maiores pressões da sua vida. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Eu quero, juntamente com vocês, a partir desse texto, aprender 3 fundamentos que aprendemos com Paulo. 3 fundamentos, Paulo, que nós aprendemos com Paulo sobre os limites da nossa vida. E eu quero iniciar essa leitura com vocês, aonde Paulo vai, lendo mais detalhado com vocês, Paulo começa falando o seguinte: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Ponto. E aí ele diz: fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. E aí ele fala no verso 9: de fato, esperávamos morrer. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está abrindo o coração. Paulo está mostrando a sua vulnerabilidade. Paulo era um homem que não romantizava a vida cristã. Mas pelo contrário, Paulo está fazendo o que aqui? Paulo está confessando que ele chegou no limite dele. Que ele chegou no limite da sua capacidade humana, a ponto de esperar morrer. A ponto de não ver perspectiva de vida depois daquela aflição. E se você for ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai ter ali algo que aconteceu na Ásia, uma pressão, em que provavelmente é disso que Paulo está se referindo. Paulo está falando, mostrando que a sua limitação, olha irmãos, falando do apóstolo Paulo. Vocês entenderam? Não é o Paulo do Start, Paulinho ali de touquinha lá, amarela. Fique em pé, Paulo. Não é esse Paulo, forte, olha lá, musculoso, bombado, crente. Não é esse Paulo. Tem algum outro Paulo aqui? Tem algum outro Paulo aqui? Os irmãos não me deixam ser sério, eu não consigo. Só tem esse Paulo, não é esse Paulo. Não é o Paulo seu vizinho, o Paulo seu amigo, não é. É o apóstolo Paulo. O homem que mudou o evangelho, o homem que pregou aos 4 cantos, o homem que levou o evangelho aos 4 cantos do mundo. E se hoje um dos responsáveis por nós estarmos aqui é ele. E ele está falando que ele chegou no limite dele. Ele está falando que chegou um momento na vida dele que ele não tinha mais força. Ele está falando que chegou um momento na vida dele em que ele não via saída. Ele está falando que chegou neste momento da vida dele em que ele esperava morrer. Vida cristã não nos isenta de crises. Marque aí no seu caderno. Vida cristã não nos isenta de crises. Nós vamos ter crises, sim. E algumas dessas crises profundas, que vai doer na alma. Vamos ser esmagados? Sim. Vamos ser esmagados. Hoje em dia, em virtude desse evangelho açucarado que a gente ouve, a gente acha que a gente não pode ter crise. Porque alguns até pregam isso: se eu tiver crise, eu estou em pecado. É um evangelho açucarado.
em que você pode tudo, em que você não vai ter problema nunca. E aí quando você faz uma sobreposição sobre a sua vida, e você olha, poxa, eu estou passando por isso, então quer dizer que Deus não está me abençoando, quer dizer que eu estou em pecado, o que está acontecendo? Isso leva as pessoas ao desânimo. Mas Paulo está nos mostrando a contramão disso, irmãos. A palavra de Deus, ela esclarece qualquer coisa na nossa vida, e ela nos mostra o padrão da vida cristã. E Paulo está falando aqui, Paulo está falando que ele chegou no limite dele. Paulo está, olha só, hein, essa é profunda. Paulo está falando que ele perdeu o controle. E quantos de nós não perdemos o controle? No trabalho. Quantos de nós não perdemos o controle dentro até da própria proposta de trabalho, falando aqui de prazos, de situações, cobranças, e a gente, expectativas, e a gente fala, perdi o controle. Na família, existiram momentos, às vezes na sua vida e na sua família, que você achou que as tensões da vida da família, acabou tudo aqui. Na saúde, quem aqui já deve ter passado por situações de enfermidade que te trouxeram medo, e você achava que não ia resistir, fazia, daqui eu não passo. Você, homem, pegou uma gripe, falou assim, acho que eu vou morrer. Não é assim, homem, é assim? Eu não sou assim não, viu? Quem é assim é ela. Ela é. Ela sabe que eu estou falando a verdade. Semana passada você esculhambou eu, filho. No culto da noite, que eu vi o culto, você vai ver falando. Não vou falar aqui não, porque eu não quero que... Eu fui curado essa semana disso. Sabe, meus irmãos, talvez você tenha chegado na sua vida espiritual ao ponto de, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais ler a Bíblia. Onde você até questiona a sua fé. Posso falar algo para vocês? Essas situações, elas confrontam a nossa autossuficiência. O que Paulo está falando aqui? Ele nos chama a nós reconhecermos a nossa limitação. Não sei você, mas muitas vezes eu gosto de mostrar força, de que está tudo bem, está tudo sob controle. Mas na realidade, irmãos, eu só estou catando o caco, está tudo sob controle. Não, está tudo bem. Aquele sorriso de... Mas Paulo está nos mostrando que há bênção em reconhecer a fraqueza. Nós precisamos começar a reconhecer a nossa fraqueza. Nós precisamos começar a reconhecer a nossa limitação. Paulo está trazendo um confronto para nós. Até quando nós vamos confiar na nossa capacidade? Tim Keller, no seu livro, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Vida Nova, diz o seguinte: uma das principais formas de passarmos do conhecimento abstrato sobre Deus para o encontro pessoal com Ele, como realidade viva, é através da fornalha da aflição. Não sei quantos aqui estão dentro da fornalha da aflição. Não sei quantos aqui estão passando por isso. Mas é na fornalha da aflição que nós passamos de um conhecimento abstrato do Deus da religião para o Deus pessoal que cuida de nós. Tem uma passagem de Elias. Elias, quando 1 Reis 19:4 diz o seguinte: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Quem lê essa passagem isolada, como nós lemos aqui, fala assim, coitado desse cara, que dó. Mas será que ele já frequenta uma célula? Se eu não colocasse aqui,
A referência você fala, meu Deus, quem é esse cara? Esse cara é Elias. E Elias escreve isso, não foi depois de uma grande, o que está acontecendo? Não. Sabe quando que Elias relata isso aqui? Depois que ele venceu os 450 profetas de Baal. E detalhe, sabe como foi que começou esse processo dele contra os profetas de Baal? Deus honrando ele como profeta e enviando fogo do céu, consumindo o sacrifício. E a palavra diz, quando você vai ler sobre isso, que as pessoas se dobraram diante de Elias, falando que o Deus do céu era o verdadeiro Deus. Quem aqui já teve experiência de orar assim, e visivelmente Deus mandar fogo do céu e consumir tudo que está ao redor? Eu nunca tive essa experiência. Na realidade é uma experiência que a gente até gostaria de ter, né? A experiência da mágica. Deus manda fogo. Elias teve essa experiência. A experiência do crente Harry Potter. Sabe qual é o crente Harry Potter? Em que ele fala a palavra mágica. Fala uma palavra aí mágica do filme para mim, qualquer uma aí. Como que é? Como? Lufa-lufa. Eu acho que isso não é mágica não, hein? Lupus. Vamos? Lupus. Lumos. Ah, tá. Entendi errado, Ele fala de longe, não sei. Lumos. E aí o negócio acontece. Quem não gostaria disso? Você olhar para a situação mais tenebrosa da sua vida e você fala, a vaca que é magra. Tem uma palavra parecida assim no filme. A vaca que é magra. E aí você, pastor está falando do Harry Potter. Tô, irmão, tô falando, tá? E aí acontece o milagre. Porque a gente gosta dessas coisas. Gosta ou não gosta? Obrigado. A palavrinha mágica, a palavrinha que resolve tudo. O ritual, sabe o ritual? O ritual sagrado. Já sei, vou vir num fluir sexta-feira. Uau! Eu vou falar algo para você, você vai vir no fluir sexta-feira, você vai ser revestido do Espírito Santo. Mas você vai sair daqui, você vai lidar com as mesmas situações. O que vai fazer a diferença é como você se posicionar, a sua intencionalidade diante da palavra de Deus, diante da sua vida. Elias, irmãos. Elias viveu, não foi a palavra mágica, foi fogo do céu que caiu sobre o sacrifício. E logo depois, ele vai para um lugar, depois de anunciar chuva, depois de fazer o que tinha que fazer, ele foi sozinho para o deserto, caminhando, sozinho. Caminhou o dia todo no deserto. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. E ele fala, já basta, Senhor, tira a minha vida. Após a grande vitória, ele se sentiu esmagado. Pediu a morte. Elias chega no seu limite. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Elias está reconhecendo o seu limite. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Além das muitas lições que ela me dá, mas eu aprendo que mesmo que eu tenha experiências com Deus, eu ainda vou ser esmagado, eu ainda vou ser confrontado, eu ainda vou chegar no meu limite. E mesmo, eu posso ter vivido milagres maravilhosos, mas quando eu me deparar com uma situação que é o meu limite, eu vou esquecer que eu dependo de Deus. Eu não critico Elias, porque eu sou igual a ele. Nos meus momentos de dificuldade, eu falo, Senhor, eu não vou aguentar. Isso é ser menos crente? Não. Mas Paulo e Elias nos estão ensinando uma coisa. Paulo e Elias nos ensinam
que mesmo quando nós não aguentamos, mesmo quando nós estamos no nosso limite, Deus entra em cena e nos sustenta. O que acontece aqui? Deus interveio com corvos e trouxe pão para ele. Deus trouxe água para ele. Deus renovou as forças dele. Porque nós temos um Deus que cuida. E nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Porque reconhecer limitação não é sinal de fracasso. Reconhecer limitação é o primeiro passo para eu experimentar o poder de Deus na minha vida. Só quem chega nesse ponto e reconhece que depende de Deus, pode viver uma intervenção divina. Elias fala, ele orou a Deus pedindo para morrer. Paulo diz que chegou no limite. E é justamente no nosso momento de fraqueza que nós aprendemos o segundo fundamento. Nós aprendemos que nós precisamos confiar somente em Deus. E aí, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9 e o verso 10, vai nos dizer o seguinte: de fato, esperávamos morrer. Olha só Paulo falando. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos. E aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Verso 10, Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Segundo fundamento que Paulo nos ensina é que nós precisamos aprender a confiar somente em Deus. A declaração de Paulo deixa muito claro isso. A lição que Paulo viveu, o sofrimento que Paulo viveu, trouxe uma lição decisiva sobre ele. Não confiar em si mesmo, mas confiar somente em Deus. E Paulo apresenta aqui, olha só, aprendemos a confiar somente em Deus, e aí ele coloca, que ressuscita os mortos. Ou seja, quando tudo parece encerrado, acabou, não tem jeito, eu creio naquele que ressuscita os mortos. Eu creio naquele que abre novos começos para a minha vida. Eu creio naquele que inaugura novos começos sobre a minha família. Eu creio naquele que inicia novos começos sobre a vida dos meus filhos. Eu creio naquele que inicia novos começos da minha vida profissional. Eu creio naquele que inicia novos começos na vida dos meus familiares. Eu creio naquele que inicia novos começos na minha saúde. Paulo está deixando muito claro isso, que nós precisamos confiar somente em Deus. Nós confiamos, sabe no que, irmãos? Nos cálculos que nós fazemos. Nós confiamos, não que não tenha que ter, não sou contra, sou a favor, tem que ter. Mas a gente confia às vezes na planilha. A gente confia na contabilidade da nossa mente. A gente confia naquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa renda, nossos rendimentos, a nossa vida profissional. Só que presta atenção. Um problema inesperado pode mudar tudo na sua vida. É ou não é? Um problema pode mudar tudo. E é nesses momentos que nós precisamos aprender que a nossa segurança não está no saldo bancário. Mas a nossa segurança está em Deus. Nossa segurança está em Deus. Talvez você esteja aqui e você achou que você conseguia lidar sozinho com a sua ansiedade, sozinho com a sua tristeza. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa confiar somente em Deus, porque é através dele que você vai continuar de pé. Talvez
Você confiou até hoje em esforços religiosos. Mandinga santa. A varinha do Harry Potter, que eu falei aqui. Confiou naquilo que você pudesse fazer para que Deus pudesse renovar sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor nos chama a nós descansarmos na graça dEle. Porque nós precisamos confiar somente em Deus. A pergunta que eu quero deixar no seu coração aqui. Até quando, meu irmão, minha irmã, minha família, a comunidade da Graça Itaquera, você vai depender da sua força? Até quando você vai depender das suas conexões? Até quando você vai depender das suas estratégias? Até quando? É momento de você esperar Deus agir na sua vida. Presta atenção. Deus precisa ter liberdade para agir na sua vida. Tim Keller, no mesmo livro que eu falei aqui, ele fala também: você nunca saberá de verdade que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Presta atenção nisso. Você nunca saberá de verdade que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Lá em Gênesis 22, quando Abraão oferece Isaque, a gente observa algo muito poderoso. Abraão, naquele momento, está falando para mim e para você que ele confiava somente em Deus. E que Deus, mesmo que ele matasse o seu filho, poderia ressuscitar o seu filho. E Hebreus 11:19 diz, quando o escritor aos Hebreus está falando sobre os heróis da fé, ele fala sobre Abraão. Ele fala o seguinte: concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu o seu filho de volta dos mortos. Abraão estava confiando, sabe no quê? Abraão não estava confiando nas circunstâncias, mas Abraão estava confiante no caráter de Deus Pai, de um Deus que cuida e que conduz todas as coisas nas nossas vidas. Abraão não estava confiando em métodos, porque, vai chegar, não. Abraão estava confiando cegamente em Deus. Você precisa confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Nós juntos como igreja precisamos aprender a confiar em Deus. Um Deus que venceu a morte e que todos os dias nos livra e nos guarda de todo mal. Nós precisamos continuar a confiar em Deus. Só que Paulo dá o terceiro fundamento aqui, que é algo muito poderoso. Eu sempre falo disso aqui, mas eu quero trazer de volta aqui, que ele fala no verso 11. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças. Olha só, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Terceiro e último ponto aqui. Paulo está nos ensinando a nós contarmos com o apoio da oração. A nós confiarmos no poder da oração. Da oração pessoal, sim. Mas ele também nos ensina a nós confiarmos no poder da oração coletiva. Paulo está reconhecendo aqui que ele não caminhou sozinho. Paulo está falando o seguinte: eu não estava sozinho não, porque eu tinha um povo orando por mim. E então muitos darão graças, porque Deus em sua bondade, muitos darão graças, respondeu a tantas orações. Quando eu estava ministrando sobre o tema essencial e necessária, praticamente, de 7 domingos, 5 domingos, nós demos aqui testemunhos do poder da oração da igreja. A célula se mobilizou em oração, a igreja se mobilizou em oração.
E isso mostra para nós que eu e você precisamos ter o nosso coração aberto e contar com o apoio da oração. Muitas vezes, você já pode ter falado várias vezes, ora por mim. Mas você falou isso como um jargão pronto, uma frase pronta. Tem frases prontas que a gente fala às vezes, né? Ora por mim. Oh, não, vamos estar orando. Mas você não. Nem lembrava que estava orando por mim. Nem não, orando. Ah, é verdade, estava orando, é verdade. Às vezes também, mudando aqui a moeda, nós oramos pelos outros como uma formalidade, não com compaixão. Se ela está orando, eu vou orar também, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Tem que orar. Como uma formalidade. Só que Paulo está nos mostrando que a oração comunitária, a oração da comunidade, ela é parte da vitória que Deus quer acrescentar sobre as nossas vidas. É parte do livramento que Deus quer manifestar na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós nos isolamos. Vem a dificuldade, vem a pressão, entramos no nosso momento de limite, o que a gente faz? A gente se isola. Porque na nossa cabeça pedir oração é fraqueza, não. Vão falar que eu sou crente 6 horas, né? 6 horas por mim? Não estou falando isso. Nós precisamos reconhecer a nossa limite, a nossa limitação. Tem um amigo meu que todas as vezes que ele é tentado, ele me liga, ora por mim. O cara é ruim, não. Ele é forte. Porque ele sabe que ele pode contar com a pessoa que ora por ele. O que você faz quando você é tentado? Você já abriu, presta atenção, para o seu dirigente de célula, você já abriu suas limitações? Pedindo oração por ele? Você já, numa reunião de célula, você já colocou uma situação que você está vivendo, e você está vivendo sozinho, ou sozinha? Ou você é daqueles que quer vencer sozinho? Não, eu vou conseguir. Pelo poder da fé, pelo poder de Grayskull, eu vou conseguir. Essa é antiga, hein? Só os 40 a mais sabem o que eu falei agora aqui. 50 anos, ano que vem, né, Paula? 49. Irmãos, que adianta participar de um corpo, se eu não conto com o corpo? Às vezes, quando a gente pede para uns pelos outros aqui, você ora só porque o pastor orou. O pastor mandou orar, então eu vou orar. Seu nome? Marcelo. Marcelo, legal, parabéns. Belo nome, hein, Marcelo? Parabéns. Quer que eu ore pelo quê? E aí o Marcelo, né? Vou dar duas situações aqui. Marcelo, cara, eu vou conseguir sozinho? Tá tudo bem. Ora para que Deus continue me abençoando. Como que o irmão que está orando pelo Marcelo vai saber? Ou então, Marcelo está quebrantado, destruído, no chão. Quer que eu ore por quê? Eu quero que você ore pela minha vida profissional. Porque eu ganho só 20 mil reais por mês, eu queria ganhar 50. Fala amém, irmão? Você recebeu? Vou falar a palavra mágica aqui para você. Essa é antiga também, tá? E ele fala, irmão, beleza, Senhor abençoe ele. Essa oração está rolando. Receba, viu, Marcelo? Orar, né? Orar, irmão. Eu tenho um grande problema quando alguém pede oração para mim e depois não dá devolutiva, porque eu vou ficar orando até... Marcelo, um exemplo. O pastor ora para mim, eu estou com gripe, né? Está de cama, quase sendo levado para a eternidade. Estou de gripe.
Aí ele fala, eu vou orar todo dia. E aí, ele já está na 6ª gripe já. Já tomou até vacina para gripe. E eu estou orando pela primeira gripe dele ainda. Nós precisamos aprender a testemunhar. Paulo está testemunhando. Nós precisamos aprender a contar com a oração do corpo de Cristo. Você tem buscado apoio na oração do corpo de Cristo? Ou tem tentado vencer sozinho? Eu me recordo lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quando Pedro estava preso, o que acontecia, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? Orava. Mas a palavra fala que a igreja orava com fervor. A igreja orava com fervor. E a palavra fala que Deus enviou um anjo, e esse anjo abriu as portas da prisão. O milagre que eles viveram não veio do plano humano, mas ele veio da intercessão coletiva. Quando a igreja ora, algo acontece. Quando o corpo de Cristo ora, algo acontece. Quando a sua célula ora por você, algo acontece. Nós precisamos hoje, em primeiro lugar, reconhecer nossa limitação. Segundo lugar, confiar num Deus Todo-Poderoso que ressuscita os mortos. E terceiro lugar, contar com a oração dos irmãos. Contar com a oração uns dos outros. O pessoal do louvor pode subir para me encerrar aqui. Primeiro, reconheça seus limites. Pare, meu irmão, de lutar sozinho. Mas se eu falar, o que vão pensar de mim? Reconheça que Deus precisa ser a sua força. Você precisa reconhecer isso. E quando você reconhece que Deus é a sua força, você confia nele. Você entrega a sua esperança a Ele. Você entrega a sua esperança nas mãos daquele que tem poder sobre a morte. Você entrega nas mãos dele e não depende mais de recurso humano, porque você está entregando nas mãos daquele que tem todo o poder. Em terceiro lugar, valorize a oração. Presta atenção, valorize a oração individual e valorize a oração coletiva. Repita assim comigo: eu preciso valorizar a oração individual e a oração coletiva. Irmão, peça oração. Ore uns pelos outros. Ore pelas pessoas. Suas líderes de célula. Cadê os dirigentes de célula? Estão aqui, levanta a mão. Todo dirigente de célula está aqui, levanta a mão. Valorize a intercessão uns pelos outros dentro da célula. Procure trazer para a oração, para que a oração, procure trazer para a célula, para que a célula manifeste compaixão uns pelos outros. Mas se eu falar o meu problema, o que vai acontecer? Não, irmão, pode falar, porque a sua célula vai interceder por você, e vocês juntos vão testemunhar o poder de Deus em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar comigo.